Paz de Cristo. Bom dia. Nossa leitura de 2 Coríntios hoje é capítulo 7, versículo de 5 a 16. É uma leitura um pouco longa, então vamos direto à leitura. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 5 a 17. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Versículo 9. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que é que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que eu fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, com tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostrarem verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Nesse trecho da carta, parece que o ânimo do apóstolo Paulo tinha sido renovado. O ânimo dele na sua relação com os irmãos em Corinto. Se você já estudou com mais profundidade a carta, se você já leu algumas introduções, alguns comentários, há quem acredite, não é, em tese, de que Paulo não escreveu apenas 2 cartas aos Coríntios, mas 3 ou 4 cartas. O pessoal que cria essa teoria não está sem fundamento. Por exemplo, parece que aqui, nesse texto que acabamos de ler, ele está se referindo a uma outra carta após 2 Coríntios. São discussões técnicas. A verdade é que 2 coisas. O registro da história, né, da história cristã, só registra que houve 2 cartas. Outro fato interessante é que talvez Paulo escrevia uma carta, dava um tempo, voltava a escrever aquela carta, talvez dias ou algumas semanas depois, a mesma carta antes de enviá-la. Pode ser. E nesse interim, ele recebeu notícias, não é, de irmãos como Tito que voltaram da sua visita a Corinto. São discussões à parte. Nesse texto aqui que nós lemos, eu gostaria de salientar 2 coisas. Uma coisa que já falamos antes, e 2 coisas importantes. Uma coisa que já falamos antes, a ideia de que o cristão não está isento de sofrimento. Essa ideia que circula em algumas igrejas de que o cristão é para só receber bênção, que se ele está sofrendo, então ele não está pedindo a Deus, e que isso não é sinal de que ele é alguém piedoso. Não, isso não é bíblico de forma alguma. Homens piedosos e tementes a Deus no Antigo e no Novo Testamento sofreram. E Deus trabalha através do sofrimento.
que gostemos ou não gostemos disso. Mas o interessante é que aqui no versículo 6, ele fala, uma linha antes, luta por fora, lutas por dentro. Paulo passava por dificuldades interiores, emocionais, mas do lado de fora. Segunda coisa, ele diz, o Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. A coisa boa, e que você vai ver muito na carta de 2 Coríntios, é que Deus, ele nos consola nos nossos sofrimentos. Salmos diz, versículo 23, o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. O nosso bom pastor nos protege no sofrimento e às vezes depois do sofrimento ele nos dá também consolo. E Paulo fala disso no primeiro capítulo de 2 Coríntios. Ele diz, nós às vezes sofremos, para que com a experiência ganhada nesse sofrimento, nós sejamos instrumentos de consolo na vida de outra pessoa. Se por acaso você é alguém que passou por uma certa doença, ninguém melhor do que você para consolar alguém que está passando pela mesma doença. Se você foi desempregado e só sabe a angústia de perder um emprego tendo família, ninguém melhor do que você para consolar alguém que acabou de ser desempregado. Se você passa pela luta de um vício e foi liberto desse vício, ninguém melhor do que você para consolar alguém que está nesta luta de libertação. É assim que Deus trabalha, usando pessoas. Deus consola. Paulo foi consolado com a chegada de Tito, trazendo boas notícias. Mas Paulo também havia repreendido essa igreja. E o meu segundo ponto na reflexão de hoje está lá no versículo de 9 a 11, quando ele fala que existem dois tipos de arrependimento. O arrependimento do mundo e o arrependimento de Deus. O arrependimento do mundo, ele produz morte. Por quê? A pessoa se arrepende, ela sente um certo remorso, mas como não foi uma tristeza causada por Deus, essa pessoa vai voltar às velhas práticas pecaminosas. O arrependimento segundo Deus, ele diz no versículo 9, mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a vossa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Às vezes Deus permite uma tristeza na nossa vida, uma perca, um sofrimento, uma doença, um desemprego e coisas piores. Por quê? Aquele sofrimento pode nos levar à tristeza e vai nos levar à tristeza. E aquela tristeza vai nos levar ao arrependimento de alguma coisa que precisava mudar em nós. Infelizmente, a maioria de nós só aprende na dor. A maioria de nós só aprende no sofrimento. E eu entendo que esta é uma razão porque Deus permite o sofrimento nas nossas vidas. Nós podemos até ver o sofrimento na vida dos outros, mas não tomamos a lição para nós. Mas quando o sofrimento está na nossa carne, aí é quando o homem para e pensa. Martinho Lutero disse numa frase que eu li recentemente que o homem aprende de 3 formas. Através da Bíblia, através da oração e muitas vezes através da dor. E Deus usa esses 3, em particular a dor, o sofrimento, para nos causar aquela tristeza que vai trazer bons frutos, frutos para salvação. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum sofrimento neste momento na sua vida, especialmente durante a pandemia, qualquer que seja a natureza do seu sofrimento, se pergunte o que é que Deus pode estar querendo me mostrar. Onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso me arrepender e mudar a minha forma de pensar? Deus pode estar querendo falar com você através do sofrimento. Que Deus abra os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a sua voz, a voz do bom pastor. Que Deus nos abençoe.